Olá, tudo bem? Nosso estudo de hoje continua sobre o Evangelho de Marcos. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. No estudo dessa semana, vamos olhar Marcos, capítulo 10. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, apresenta a jornada de Jesus da Galileia para Jerusalém. No capítulo 10, no verso 1, diz: Foi dali para o território da Judéia. Capítulo 11, verso 1 diz: Quando se aproximavam de Jerusalém. O Evangelho apresenta a identidade de Jesus, ele é o Filho de Deus, e também a sua missão, veio servir e dar a sua vida. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, Jesus ensina os discípulos sobre casamento, crianças, riquezas, discipulado e ajuda ao próximo. Jesus foi abordado pelos fariseus sobre o divórcio. E aproximando-se alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração. Então, no intuito de Jesus é que haja reconciliação, mas por causa da dureza do coração humano, Moisés permitiu carta de divórcio. A Bíblia apresenta o casamento como digno de honra. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do homem. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Embora possam surgir dificuldades, perplexidades, nem o marido, nem a esposa abriga o pensamento que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Continuai as primeiras atenções. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, mútua paciência. A Bíblia permite novo casamento em duas situações. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o marido e casar com outro, comete adultério. Então, não separar. Se houver adultério, é permitido novo casamento. Mas o ideal de Deus é que haja reconciliação. Segundo motivo está em Romanos 7. Se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. Se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Jesus falou também sobre crianças aos seus discípulos e também a nós. As crianças nos ensinam confiança e dependência. Herança do Senhor são os filhos, o Salmo diz. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Com confiança e dependência de Deus. Não falem de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender, nem procedam como se não se esperasse delas que aceitassem a Cristo. Não lhes deem a falsa impressão de que elas devem renunciar a tudo quanto faz a vida agradável. Então, estar com o Senhor, estar com Jesus é agradável. Nós não precisamos abrir mão de todas as coisas que Deus já nos dá aqui na nossa vida. Jesus também falou sobre riquezas. Em Marcos 10 ele diz: Correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? E aí Jesus cita alguns mandamentos e ele diz que já os pratica. Aí Jesus ainda diz: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Aquele jovem tinha algo que estava ocupando o lugar de Deus, eram as riquezas. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento diz: Não podeis servir a Deus e às
riquezas. Jesus diz no Sermão da Montanha. Em 1 Timóteo, Paulo escreve: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Percebeu? As riquezas ocupando o lugar de Deus. Para os que, como o jovem rico, têm altas posições e grandes riquezas, talvez pareça sacrifício grande demais abandonar tudo a fim de seguir a Cristo. Mas essa é a norma de conduta para todos os que quiserem se tornar seus discípulos. Nada menos do que obediência pode ser aceita. A entrega do próprio eu é a essência dos ensinamentos de Cristo. Às vezes a linguagem usada por ele pode parecer autoritária, porque não há outro meio de salvar as pessoas, a não ser removendo as coisas que, mantidas, corromperão todo o ser. Jesus também fala que a grandeza está em servir. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em Filipenses capítulo 2, Paulo diz, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele abriu mão do céu e veio a esse mundo para servir, morrer em resgate de muitos. Jesus também termina o capítulo 10 falando sobre ajuda ao próximo. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em Marcos capítulo 10 diz que parou Jesus e disse: chamai. Então, em meio a várias atividades que Jesus tinha, o Filho de Deus entre nós, Jesus parou para ajudar. Que eu e você também, em meio a várias atividades que temos, nós tenhamos a capacidade de parar para ajudar. Todos quantos sentem a própria necessidade de Cristo, como o cego Bartimeu, e são tão sinceros e decididos como ele foi, hão de, como ele, receber a bênção que anseiam. Tem você grandes necessidades como o cego Bartimeu? Se você for sincero e decidido como foi Bartimeu, você receberá a bênção que anseia. Deus os abençoe a sermos sinceros e decididos em buscar a Jesus. Amém?